A paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos aqui juntas mais um dia nesse estudo do livro de Provérbios. Hoje, Provérbios 15, e temos bastante coisas para aprender nesse capítulo também, minhas irmãs. Então, vamos juntas aprender com Deus? Então, vamos lá. No verso 1, temos o versículo que diz assim: olha, respostas brandas desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E eu quero ler também esse mesmo versículo já, logo de início, na Bíblia Viva, né? Que diz assim: uma resposta amiga e delicada acalma os nervos, mas quem responde com raiva provoca briga e confusão. Olha só, irmãs, esse versículo vem nos trazendo já, logo de início, esse alerta, né? Que é a resposta branda, uma resposta amiga, uma resposta calma, né? Delicada, acalma os nervos, né? Ela desvia o furor. E isso é bem verdade, né, irmãs? A resposta branda, ela é conciliatória e muitas vezes alivia uma situação tensa, porque anula a ira do outro. Respostas brandas exigem gentileza, domínio próprio, paciência, amor, paz. Todo o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5. Esse comentário eu tirei lá da Bíblia da Mulher, né? E isso é muito verdade, irmãs. O fruto do Espírito tem que estar em nós todos os dias, né? Porque a gente usa esse fruto do Espírito em todas as áreas da nossa vida, né? Principalmente numa conversa, num relacionamento, quando um já está irado, né? Já tá lá estourando, cabeça quente, explodindo. E se nós também entrarmos nessa e respondermos à mesma altura, o que que vira, né, irmãs? Vira o que diz aqui no final do versículo da Bíblia Viva: gera briga e confusão. E isso não é bom, né? E nós devemos evitar isso. Então, se a gente já vê que a outra pessoa já está estourando, nós, como cristãs, aprendendo a palavra do Senhor, sabemos que nós devemos ter respostas brandas, porque a resposta branda, ela é conciliatória, ela concilia, né? E muitas vezes alivia uma situação tensa. A gente pode evitar uma confusão enorme através de uma resposta branda, né? Isso a gente tem que usar muito dentro da nossa casa, né? Com os nossos em casa, e também com a família, né? No trabalho, mas assim. Muitas vezes a gente tá ali já atarefada com tantas coisas para fazer e dentro de casa, e aí um já começa a estar irritado e você já está irritada e gera aquela confusão dentro de casa. A gente pode evitar isso. Depende do nosso comportamento, depende da nossa resposta, como nós vamos responder o outro, né? Quando ele já está irado, né? Então, quando estamos diante de alguém irado, uma resposta branda facilitará a reconciliação e paz, ao passo que as palavras duras despertam ainda mais a ira e a hostilidade. Esse comentário eu tirei da Bíblia Estudo Pentecostal. Né? Eu decidi compartilhar aqui com as irmãs para que nós venhamos gravar isso dentro de nós. Eu falo isso para mim também, viu, irmãs? Falo isso para mim também, porque não é fácil, né, nós controlarmos as nossas emoções. Mas, mesmo não sendo fácil, nós temos que entender que não é impossível, né? Porque nós temos aqui o fruto do Espírito que nos dá respaldo para isso. Quando nós praticamos que o fruto do Espírito, né, que envolve domínio próprio, paciência, amor, paz, gentileza, né, também. Se a gente for procurar andar nesse caminho, é possível sim, mas basta nós nos esforçarmos, né? E um lembrete aqui do comentário bíblico wesleyano, né, que eu resolvi compartilhar com vocês aqui, que diz assim: precisamos sempre escolher cuidadosamente as palavras que usamos, e isso certamente não deixa espaço para falar sem pensar. Olha só, irmãs, que importante esse lembrete hoje. Vamos guardar no nosso coração, porque nós precisamos sim, irmãs, escolhermos as palavras que vamos falar cuidadosamente. Porque dependendo de uma palavra, apenas uma palavra,
acontece uma confusão enorme por causa de uma palavra. Então, se nós soubermos escolher palavras certas no momento certo, né, nós vamos evitar muitas coisas ruins, né? Então, se nós tivermos esse hábito de sempre pensar antes de falar, a gente vai evitar muitas coisas, né? Que, como diz aqui esse comentário, né? Precisamos sempre escolher cuidadosamente as palavras que usamos, porque isso vai evitar palavras sem pensar, né? Isso certamente não deixa espaço para falar palavras sem pensar e causar uma confusão enorme sem necessidade, né, irmãs? Graças a Deus por esse versículo no dia de hoje para nos alertarmos, né, amadas? Então vamos lá, sem perca de tempo, para o próximo versículo. Eu quero ler com vocês no verso 6, que diz assim: Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação, né? Na Bíblia Viva, eu quero ler também com vocês, que diz assim, ó, a Bíblia Viva, a tradução dela diz assim: A justiça é um tesouro que o homem dá para a sua família, porque o lar de quem desobedece a Deus é cheio de dor e tristeza. Olha só, né? A Bíblia Viva já traduzindo o versículo da Bíblia Revista e Corrigida para nós aqui, né? Embora possa faltar riquezas terrenas, né, na casa do justo, essa casa realmente contém tesouros espirituais que enriquecem e fortalecem grandemente a vida dos santos de Deus. Por outro lado, a casa dos ímpios está cheia de perturbação e contenda. Né? Esse comentário é da Bíblia Pentecostal, estudo pentecostal. Então, irmãs, na casa do justo, né, que fala, é, possa faltar riquezas materiais, né? Mas se nessa casa tem tesouros espirituais, é o que enriquece e fortalece a vida dos santos, né? O que quer dizer aqui? A pessoa ela pode estar passando privações materiais, mas se ela tem riqueza espiritual, que é estar sempre dentro da palavra, buscando Deus em todo momento, está sempre aprendendo, né? Vivendo a palavra, se ela junta tesouros espirituais, isso fortalece ela a passar pelos problemas aqui da terra, problemas terrenos, né? Já, por outro lado, na casa do ímpio, se há fartura, mas não tem riquezas espirituais, há perturbação. O que adianta ter abastança de todas as coisas, né? Ter abundância de todas as coisas em casa, ter tudo que precisa, dinheiro para tudo, mas não ter paz, mas não ter a riqueza espiritual. Não vai ter, essa pessoa não tem fortalecimento, não tem nada que ajuda a enfrentar a vida. Tem condições financeiras, tem bens terrenos, mas não tem paz, não tem força, não tem ânimo, não tem riquezas espirituais que venha, né, ajudar ele na caminhada, a enfrentar os momentos difíceis, né? Eu quero ler em Provérbios 10, 12, vamos lá rapidinho, irmãs, referente a esse versículo, Provérbios 10, 2 diz assim: Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Exatamente isso que nós estamos falando, né? O que adianta tanto tesouros, tantas riquezas e não ter Deus, né? Não ter as riquezas espirituais, não é, irmãs? Então vamos lá, sem perca de tempo, para o verso 8, minhas irmãs. Assim nós vamos aprendendo a palavra do Senhor juntas, né? Verso 8 eu quero ler na Bíblia Viva com vocês, que diz assim: olha. Para o Senhor, as ofertas de quem desobedece a Ele são o pior dos pecados. No entanto, a oração do homem obediente é motivo de alegria para Deus. Nossa, irmãs, olha só que coisa linda, né? Como é importante nós obedecermos ao Senhor, porque a oração é ouvida. Para aqueles que desobedecem, Deus, Ele não ouve a oração, né? Então, os sacrifícios dos perversos são os apresentados a Deus só com gestos e lábios, sem participação do coração, né? Então, assim, os perversos, aqueles que não andam em retidão a Deus, né? É
como está aqui no versículo 8, né? É, são o pior dos pecados. Para Deus é o pior dos pecados. Não adianta a pessoa estar na igreja, não adianta a pessoa fazer sacrifícios para Deus se ele não tem realmente um coração convertido, se ele realmente não segue a palavra do Senhor e anda em caminhos tortos. Deus não vai ouvir, né? Deus não vai responder. Para Deus, esse é o pior dos pecados. Então, a oração do homem obediente é motivo de alegria para Deus, né? Eu quero ler aqui com vocês Mateus 15, 8, referente a esse assunto também, a esse versículo. Mateus, vamos lá rapidinho, minhas irmãs, eu não deixei aqui aberto, mas a gente corre lá rapidinho para nós lermos juntas, tá? 15, 8 diz assim: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que nós estávamos falando. Que adianta estar na igreja, né, irmãs? Que adianta estarmos na igreja, mostrar que somos cristãs, se o nosso coração está longe, né, de Deus. Salmo 50, eu quero ler também, irmãs, para nós aprendermos nesse dia, né? Salmo 50, rapidinho, vamos lá. Salmo 50, 16 e 17 diz assim: Mas ao ímpio diz: Que tens tu mas ao ímpio diz Deus: Que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Olha aqui, irmãs, Deus falando. Por que você fala tanto os meus versículos, fala tanto de mim e não me segue? Né? Como se Deus estivesse falando assim. Então, precisamos tomar cuidado com isso, né? Mateus 7, 21. Também quero dar uma lida aqui rapidinho com vocês. Mateus 7, 21. Para nós fecharmos esses versículos, né? Mateus 7, 21, que diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu, né? Então, irmãs, o sacrifício para Deus, né? O sacrifício era para ser um símbolo físico da verdadeira atitude de arrependimento e compromisso com Deus. O sacrifício é eficaz quando representava um espírito quebrado, um coração quebrantado e contrito, que, como diz lá em Salmo 51, 17, né? Por outro lado, a oração dos retos foi uma delícia para Deus, não porque era oração em vez de sacrifício, mas porque era oração de um homem justo. A oração por um homem mau é um tanto uma forma e tão ineficaz como os seus sacrifícios. Em nenhum dos casos, o sacrifício nem a oração é a eficácia. é, Nem a oração, desculpa, irmãs, em nenhum dos casos, o sacrifício e nem a oração. É a eficácia e a aceitação divina depende da forma, mas da atitude da pessoa que lhes oferece. Esse comentário que eu acabei de ler é o comentário bíblico wesleyano, né? Então, aqui ele está dizendo, né? Que o que importa para Deus é um coração quebrantado e contrito, né? Não adianta nós, como nós estamos falando, não adianta estarmos na igreja, não adianta nós dizermos que somos cristãs, se nós não temos um coração obediente a Deus, se nós não temos um coração aquebrantado ao Senhor, porque senão nós estaremos fazendo um sacrifício à toa, né? De estarmos na casa do Senhor e não sermos obedientes. O que adianta? Que adianta, né, irmãs? Então nós temos que nos esforçarmos e aprender a palavra do Senhor, estar nos pés do Senhor, corrigir onde nós estamos errando, ter um coração aquebrantado, como diz aqui no versículo de Salmo 51, 17, que eu quero ler com vocês. Deixa eu ver aqui. Salmo 51, 17, né? Diz assim, tá, vamos lá, para não tomar muito tempo, né, irmãs? Vamos correr aqui rapidinho. Salmo 51, 17. Diz assim: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará ao Deus. Que coisa linda, irmãs. Olha só. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, irmãs. Quando nós nos apresentamos a Deus,
né? Nos derramamos na presença do Senhor em oração, nos rasgamos a nossa alma. O Senhor não rejeita, irmãs, não rejeita, não rejeita. Então, quando nós formos orar, irmãs, não vamos ter pressa. Sim, sei que tem momentos que nós precisamos orar um pouco mais rápido devido à correria do dia, eu entendo isso, mas mesmo que for por poucos minutos, que nós sejamos inteiros ali para Deus, que nós venhamos nos quebrantarem, nem que forem poucos minutos, porque Deus não rejeita assim um coração quebrantado, né? Um coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita, irmãs. Então que nós venhamos, quando nós nos colocarmos diante do Senhor, que nós venhamos nos apresentar inteira para Deus, mesmo que for por 5 minutos, né? Importa é o nosso coração, é a nossa sinceridade com o Senhor, né? Então, sobre esse versículo, né, que nós lemos aqui, do versículo 8, né? O que adianta fazer sacrifícios, jejuns e viver como pessoas do mundo, né? O que adianta ir para a igreja e viver só de aparência? Deus quer transformação interna, né? Então, nós precisamos ter esse movimento dentro de nós, né? Um coração quebrantado e contrito, como diz lá nos Salmos, né, amadas? Então, vamos lá para o verso 11 agora, minhas irmãs. O verso 11 diz assim, olha: o inferno e a perdição estão perante ao Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Olha só, irmãs, o inferno e a perdição estão perante ao Senhor. Então, quer dizer, o Senhor tudo vê. Quanto mais os corações dos filhos dos homens, o Senhor vê tudo, né? Conhecendo o Senhor onisciente, tudo, tudo o Senhor conhece. O que o homem algum jamais pôde conhecer, quanto mais ele conhece o nosso coração humano. Isso está na Bíblia Shed, né? Então Deus ele vê tudo, irmãs. Ele conhece tudo. Não adianta nós nos apresentarmos a Deus e tentarmos disfarçar, porque Ele está nos vendo. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, o que passa na nossa mente. Ele sabe o que nós vamos pensar daqui 5 minutos. Ele já sabe o que nós vamos pensar, porque Deus é onisciente. Então nós não podemos enganar Deus. Não tem como enganar Deus. Deus sabe. Deus sabe. Nós podemos enganar o nosso próximo. Nós podemos enganar nosso marido, nosso filho, nossa mãe, nosso pai. Nós podemos enganar qualquer pessoa, mas Deus a gente não engana, porque Deus conhece o nosso coração, né? Tudo Ele sabe. Nos versos 13 ao 15 nos diz assim, vamos ler lá? Provérbios 13 ao 15 diz assim, olha: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas de coração alegre tem um banquete contínuo. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Então, esses versículos, né, irmãs, 13 ao 15. Atitude é um sentimento interior, expresso por um comportamento exterior. A atitude de alguém pode ser vista sem que uma palavra seja pronunciada. Olha só, pode traduzir um rosto alegre. As atitudes também caracterizam toda a vida do indivíduo. Então, as nossas atitudes, minhas irmãs, elas falam, né? Tudo que nós fazemos, as nossas atitudes falam muito sobre nós. Então, como estão indo as nossas atitudes, irmãs, dentro da nossa casa, na rua, no trabalho, na igreja, na escola, no curso, com a vizinha, com a amiga? Como que está? Como está as nossas atitudes? Como estão? Estamos tendo atitudes corretas que refletem a Jesus Cristo em nossas vidas? Então, continuando aqui, irmãs, felicidade e depressão são os assuntos do coração. O que o indivíduo é por dentro provoca mais impacto em seu estado emocional do que as circunstâncias. Esse comentário foi da Bíblia da Mulher, né? Então, as atitudes que nós temos é um sentimento interior que se expressa no comportamento exterior. Então, o que nós temos dentro reflete para fora.
As nossas atitudes representam o que nós somos dentro. Olha só, irmã, como é importante isso, né? Então, às vezes a gente vê cada pessoa cometendo atitudes que fala, meu Deus, como pode? Não esperava isso dessa pessoa, mas realmente é o que ela tem por dentro, ela está expressando para fora, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que é que nós temos dentro, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então, as atitudes também são da mesma forma, né? E nesse mesmo comentário fala também da felicidade e depressão são os assuntos do coração, né? Então, o que nós expressamos é o que está no nosso coração. Se nós estamos em depressão, nós vamos refletir um coração triste, pesado, angustiado, sofredor. Se nós estamos felizes, nós vamos expressar alegria, leveza, né, no nosso rosto. Então, com as nossas atitudes, nós vemos o que é que está dentro de nós, né? As pessoas observam isso, né? Então, por isso que é muito importante, irmãs, nós cuidarmos do nosso interior, cuidarmos do nosso coração, cuidarmos da nossa alma, alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor, porque ela realmente é a que nos dá força, é vitamina para a nossa vida espiritual, sabe? Às vezes a nossa vida espiritual está com problemas de enfermidade. Às vezes a vida espiritual está enferma e nós tomamos o remédio da palavra, ela nos cura. Se nós estamos com fraqueza espiritual, a palavra, ela é um alimento que nos fortalece. Então, todos esses problemas que nós temos no interior é curado através de aprendermos a palavra. A palavra é remédio, irmãs. A palavra é alimento. A palavra é tudo que nós precisamos, é a base da nossa vida. E Deus deixou para nós a Bíblia, para que nós venhamos aprender. Por isso nós estamos aqui, né, minhas irmãs? Por isso nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. É um prazer de estar lendo a palavra do Senhor e aprendendo dessa palavra, né? Alimentando a nossa alma, curando a nossa alma com esse remédio poderoso, né? Com esse alimento glorioso que vem quentinho do céu para nós. Então, por isso é importante nós estarmos baseadas na palavra para cuidarmos com as atitudes nossa, por dentro, né? Nossas atitudes interior, para refletirmos no nosso exterior o que convém à palavra, não é, minhas irmãs? Então vamos lá para o verso 17. Eu estou correndo um pouquinho, irmãs, para que nós venhamos dar conta de tudo que nós temos que aprender hoje. Vamos lá, no verso 17 diz assim: melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Eita, olha só, irmãs. Então, hostilidade generosa não é necessariamente indicador de boa vontade. Por trás da conversa animada de uma boa anfitriã pode haver motivos ocultos. Uma refeição simples com amor, sinceridade e verdadeira comunhão é muito melhor do que um banquete suntuoso e farto, mas cheio de ódio. Isso está na Bíblia viva, não, na Bíblia da mulher, irmãs. É, esse comentário, né? Olha só, e é bem verdade isso, né? Às vezes a gente recebe um convite tão generoso, né, que demonstra até hostilidade. Nossa, como essa irmã é hospitaleira, né, convida, ou então uma amiga, não precisa nem ser evangélica, né, uma amiga tão generosa, hospitaleira, te convida para você ir, né, almoçar na casa dela, tomar um café, e tem aquele padrão todo, né, de recebimento, aquele conforto, uma boa anfitriã. E pode ser que ela esteja ali mal intencionada, né? Pode ser que ela esteja ali proporcionando tudo ali para gerar uma fofoca ou para gerar algo que convém a ela futuramente. Então, ali por trás disso são motivos ocultos, pode haver motivos ocultos, né? Mas uma refeição simples, com amor, sinceridade e verdadeira comunhão, é muito melhor do que um banquete, né? Farto. E isso é verdade. Às vezes, uma pessoa que é mais simples te convida para tomar um cafezinho. Um cafezinho com algumas bolachinhas, mas a conversa é tão prazerosa. A conversa é tão gostosa, é tão edificante que você sai daquela casa, parece que você tomou um banquete.
Parece que você participou de um banquete, você sai daquela casa edificada, né? Então é muito melhor você, como diz aqui no versículo, né? Uma comida de hortaliça do que um boi gordo, né? Numa comida de hortaliça onde há amor do que um boi gordo e com ele o ódio, né? Então, assim, muitas vezes a gente despreza um simples convite, que é um cafezinho só, mas ali você sai dali edificada, abençoada e aceita um convite que demonstra, ai, tem banquete, tem tudo, mas ali, né? Já tem motivos ocultos, né? E talvez você ali não saia tão edificada como se fosse um convite mais simples, né? Eu quero ler esse mesmo versículo, só para fechar esse versículo na Bíblia Viva, né? Que é o versículo 17. É melhor comer um prato de verduras e ter paz na família do que ter filé em todas as refeições num lar cheio de ódio. Isso também serve, né? Dentro da nossa casa também, né? Irmãos, no verso 24 diz assim: vamos lá. Para o entendido, o caminho da vida é para cima. Para aqueles que se desviem, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, vou ler de novo. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Olha só, irmãs. Glória a Deus que Jesus nos ensinou o caminho que vai para cima, né? O caminho da vida é para cima, né? Caminho da vida é assim que Jesus se chama lá em João 14:6, né? Que ele diz ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele fala isso nesse versículo, né? E ele leva para cima. Não são as virtudes cristãs que nos abrem o céu. Estas são só dão provas da fé em nós, né? Então, o caminho da vida que nos leva para cima. Não são as virtudes cristãs, né? Como diz aqui, mas elas só nos prova que temos a fé em Deus, né? Para nós concluirmos esse versículo, para que nós venhamos entender melhor, vamos ler lá em Efésios 2, do 8 ao 10. Efésios, vamos lá. Efésios 2, corre lá, vamos correr lá. Efésios 2, do 8 ao 10. Aqui diz assim: olha. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Então, é, não são as virtudes que nos salva, né? Não são as obras, né? Então, não são as obras que nos salva, né? Mas é a graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, né? E a fé é um dom de Deus. Então, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, como diz no versículo. Então, não são as obras que salva, mas as obras testificam que nós temos fé em Deus, né? E o caminho da vida é esse, que Jesus nos ensina lá em João 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós seguirmos ao Senhor Jesus, nós estamos seguindo o caminho que leva à vida, o caminho que é lá em cima, né? E nós estamos desviando do caminho que é lá embaixo, que é o inferno, né? Então é bem assim, minhas irmãs. Então, graças a Deus que Jesus, ele nos leva no caminho que leva lá para cima, né? O caminho da vida, caminho do céu. Irmãs, vamos lá para o versículo 25, que nos diz assim: versículo 25: o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Então, irmãs, como a viúva não tem quem a defenda, o Senhor mesmo é o seu defensor. Os terrenos eram heranças inalienável de uma pessoa, porque era um bem outorgado pelo Senhor aos israelitas no tempo da conquista. Isso está lá em Levíticos, irmãs, lá em Levíticos 25, 23, e também
em Deuteronômio 19, 14 e Deuteronômio 27, 17. Depois, dá uma lidinha lá para vocês lembrarem. Nós já passamos por Levíticos e Deuteronômio, né? E nós vimos lá que Deus ele estabeleceu terras aos seus, né? Deus ele deu terra aos israelitas. Então, era um bem outorgado, né? E aí, às vezes, quando a mulher perdia o marido, é, os ladrões vinham, né, sobre as viúvas para tomar aquela terra, né? Então, aqui Deus está falando, né, que Deus ele é o defensor das viúvas, né? Esse estudo aqui é da Bíblia Almeida, né? Estudo Almeida, Bíblia de Estudo Almeida, né? Deus ele cuida da mulher sozinha, né? Voltando para hoje, né? Deus ele cuida da mulher que está sozinha. Ele é o verdadeiro defensor dos indefesos e protegerá a terra da viúva. A terra era mantida em família e seus limites eram importantes. A viúva era presa fácil de ladrões que poderiam roubar-lhe a terra. O Senhor então prometeu que protegeria os limites de sua propriedade. Deus fez isso para, para com Noemi também, né? Quando lhe deu Ruth como nora submissa e estabeleceu suas fronteiras em Israel. Está lá em Ruth 1, 7 e do 1, 7 ao 18 e 4 do 14 ao 17. São esses versículos lá em Ruth, do livro de Ruth, né? Para quem quiser relembrar a história, né? Deus cuidou também de Noemi, enviando Ruth, né, para ajudá-la, né? Porque Noemi também ficou só, ficou viúva. O contraste entre o orgulhoso e o humilde. A mulher orgulhosa depende dos seus próprios recursos, mas a viúva, geralmente em posição humilde, depende do Senhor. Isso está lá na Bíblia da mulher. Então, irmãs, Deus ele defende os indefesos. Ele é o defensor dos indefesos e protege, né? Aquele que está sozinho, a mulher sozinha, a viúva, a mulher sozinha. Deus cuida da mulher sozinha. Sabe, irmãs, teve um período de 9 anos que eu passei no meu passado, né? Lá atrás, que eu fiquei sozinha, sozinha com 3 crianças, né? Então, eu fiquei só. E Deus, ele não me desamparou, irmãs. Foram 9 anos de dificuldade, sim. Passei dificuldades, carências, mas eu não posso deixar de dizer que Deus me cuidou esse tempo todo. Ele cuidou de mim, irmãs. Ele não me deixou desamparada. Todas as vezes que eu precisava de um socorro, Deus enviava alguém. Seja da família, seja da igreja, alguém vizinho, alguém próximo, sempre eu estava sendo socorrida por alguém quando eu mais precisava, né? Deus ele cuida da mulher sozinha, mas isso não impede que a mulher sinta carência, tristeza, tudo, né? As dificuldades vêm, mas Deus não deixa perecer, irmãs. Eu passei 9 anos sozinha, tendo que trabalhar, cuidando de 3 filhos pequenos que dependiam de mim, e Deus, ele sempre me socorreu, sempre estava. Eu passei momentos difíceis, passei, mas Deus passou comigo, irmãs. Deus passou comigo e Ele está até hoje, para a glória do Senhor, né? Deus, ele não me desamparou. Então, às vezes tem muitos casos, né, de mulheres que acabam ficando sozinha. Não se desespere. Deus está contigo. Deus cuida de você. Deus ele não vai te deixar perecer. Se você confiar no Senhor e se entregar para Ele, Ele cuida de você. Amém? Não se desespere. Deus cuida de você. Versículo 19, 29 diz assim: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Eu quero ler também o 29 na Bíblia Viva. Vamos lá, deixa eu pegar aqui na Bíblia Viva, o versículo 29 diz assim: o Senhor está longe de quem despreza, de quem o despreza, mas ouve com atenção a oração de quem lhe obedece, né? Nós já falamos alguns versículos aqui atrás sobre a obediência, né? Deus ele despreza o coração do desobediente, né? Aquele que não tem compromisso com o Senhor, Deus não ouve a oração, né? Deus não ouve a oração. Às vezes a pessoa não quer compromisso com Deus, desobedece a Deus, mas na hora do aperto recorre para quem? Para Deus, né, irmãs? E nesse momento Deus ele tá zangado, Deus ele não ouve. Mas aquele coração que obedece ao Senhor, às vezes erra, mas
corrige logo, pede perdão, tá sempre nos pés do Senhor, Deus ouve a oração, né? Verso 33, eu quero ler na Bíblia Viva. O verso 33 diz assim: o treinamento de uma pessoa sábia é a obediência às ordens do Senhor. Quem se humilha está no caminho certo para ser honrado e respeitado. Olha só, o que a obediência faz, né, irmãs? O que a obediência faz? Olha, o treinamento de uma pessoa sábia é a obediência às ordens do Senhor. Quem se humilha está no caminho certo para ser honrado e respeitado. Então, o treinamento da mulher, da pessoa sábia é o quê? É a obediência. Olha só como é importante a obediência, né? A obedecer a Deus se torna uma pessoa sábia. Na tradução Revista e Corrigida diz e diante da honra vai a humildade, né? Que na Bíblia Revista e Corrigida diz assim: o 33, né? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Para ser honrado, é preciso ser humilde primeiro. A humildade sempre precisa existir em nós, irmãs. Sempre precisa existir em nós, né? Então, tudo é interligado, né? Para sermos uma pessoa sábia, é necessário ser obediente, né? E sendo obediente, automaticamente nós vamos aprender a ser humildes. E diante da humildade, diante da honra vem a humildade, né? Então, para ser honrado, precisamos ser humilde. Então, muita gente quer ser honrado aí sem ser humilde, sem obedecer a Deus, bate no peito, quer honra, quer glória. Mas não, irmãs, nós precisamos aprender a sermos obedientes à palavra do Senhor, se curvar diante do Senhor, reconhecer que Deus é acima de tudo, né? Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos dar um passo, irmãs. Um passo só. Nós não conseguimos sem Deus. Tudo nós dependemos de Deus. Então a humildade tem que estar presente em nós o tempo todo, irmãs. Porque nós não estaremos aqui se Deus não permitisse. Nós não abrimos os nossos olhos todos os dias se Deus não permitir. Olha só a importância disso, irmãs. Muita gente não pensa nisso, né? Mas nós não fazemos nada se Deus não aprovar, se Deus não permitir, se Deus não abençoar. Nós não fazemos nada, tudo vem de Deus, tudo, tudo, tudo. Então nós somos dependentes dele, né? Dele, do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, irmãs. Então, isso é muito importante, né? Então, minhas amadas, esse é o capítulo 15 de Provérbios que nós estamos aprendendo hoje. São ensinamentos enriquecedores, são ensinamentos valiosos, preciosos para nós. Então, que você continue meditando na palavra do Senhor, né? Eu fico mastigando essa palavra durante o dia, irmãs. Fico assim, me avaliando dentro da palavra e vendo quantas coisas eu preciso me corrigir, quantas coisas eu preciso me acertar diante do Senhor. Eu creio que você também faz essa análise, né? E vê onde é que você precisa se consertar, onde é que você precisa se corrigir. E assim, irmãs, nós vamos nos alinhando na vontade do Senhor, né? Quando Jesus vier buscar a igreja, nós já estamos alinhadas com Ele. Isso é muito importante. Sabe, a vida eterna, irmãs, ela é muito mais importante do que essa vida terrena aqui, que é passageira. O que é a eternidade, irmãs? A eternidade é uma coisa que não tem fim. É um tempo que não tem fim. E eu prefiro passar a eternidade com Cristo. Então, se eu preciso passar a eternidade, se eu prefiro, né? Se eu quero passar a eternidade com Cristo, eu preciso me alinhar aqui, né? Preciso me alinhar na palavra dele, estar enquadrada nesse treinamento da vida, né? E Deus já nos deu o guia, que é a Bíblia, a palavra. Então, vamos nos reger por ela, né, irmãs? Bom, minhas amadas, muito bom estar aqui esse tempo com vocês, aprendendo a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao teu coração, irmãs, porque ele está aqui ministrando no meu. Eu creio que ele vai continuar ministrando aí no teu coração, irmãs, porque é Deus sobre tudo, né? Deus que está nos ensinando. E eu creio que ele vai continuar ministrando aí no seu particular, naquilo que você precisa. E Deus vai nos abençoando assim, tá bom, minhas amadas? Eu espero você no próximo áudio para nós continuarmos com esse estudo precioso para nós.
Deus abençoe seu dia. Fique com esse Deus maravilhoso, meus irmãos. Até o próximo áudio.